Os irmãos podem abrir a Bíblia lá, por favor. Lucas capítulo 2, do verso 41 ao 52. Lembrando que o nosso tema tem sido novas perspectivas de vida. Então, Lucas capítulo 2, do verso 41 ao 52. Novas perspectivas de vida. Diz assim o texto: todos os anos, seus pais, no caso José e Maria, iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os seus companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Começaram a procurá-lo, então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais ouviram, ficaram perplexos. Sua mãe disse: filho, por que você nos fizesse isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa de Deus? Mas eles não compreenderam o que ele dizia. Então foi com eles para Nazaré. Eles eram obedientes. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esse será o nosso texto para a nossa reflexão. E com esse texto nós encerraremos o capítulo 2 e semana que vem começaremos o capítulo 3. É lógico que hoje é o dia dos pais, né? Feliz dia dos pais para todos nós, que Deus te abençoe. Não foi programado, mas aconteceu de cair esse texto bem justamente no dia dos pais. Nós temos caminhado o Evangelho de Lucas, como vocês estão percebendo. Trabalhamos o capítulo 1, trabalhamos o capítulo 2 semana passada e encerraremos aqui o capítulo 2. Esse é um texto singular porque trabalha alguns aspectos da questão de Jesus, o seu crescimento, o seu desenvolvimento, ele como ser humano, ele como menino. Aqui ele está com 12 anos, percebe-se já o interesse dele pelas coisas de Deus, percebe já o interesse dele pela aquilo que diz respeito à sua missão. Mas eu queria tirar algumas lições aqui para nós, enquanto famílias, enquanto pais. O que nós podemos aprender desse texto aqui? O que nós podemos entender desse texto aqui? Lembrando que temos caminhado com esse tema. Perspectiva de vida tem a ver com aquilo que você espera para o teu futuro, daquilo que você acredita para o teu presente. E temos visto que muitas pessoas, às vezes, não têm essa perspectiva. A pessoa está simplesmente vivendo, sobrevivendo e existindo, né? Como diz aquela música popular famosa: deixa a vida me levar e a vida leva eu. Sem perspectiva de vida. Estamos indo, estamos tentando ajustar as coisas. Então temos passeado por esse Evangelho e visto que o Evangelho trabalha com pessoas que não têm perspectiva de vida. Mas Deus é aquele que vem e restaura. Só que hoje nós vamos inverter o tema. Nós vamos ver como é que vivem famílias que não têm perspectiva de vida. Como é que isso reflete na família? Como é que um pai que não tem perspectiva de vida reflete na família? Como é que um filho que não tem perspectiva de vida reflete na família? E como é que uma esposa sem perspectiva de vida reflete na família? Ora, se somos famílias, se dividimos o mesmo espaço, o mesmo teto, tanto aquilo que é positivo vai agregar a família, como aquilo que é negativo também vai trazer dificuldade para a família. Quando você acerta, as pessoas vão receber, vão usufruir desse acerto, mas quando você erra, falha, as pessoas também vão perceber e vão participar desse erro e dessa falha. Ou seja, não tem essa história: a vida é minha, eu faço o que eu quero. A vida é tua, a gente está junto. O que você faz acaba influenciando a minha vida. Então, como é que vivem famílias que não têm perspectiva de vida? O que é uma família sem perspectiva de vida?
é uma família que não sabe para onde está indo, é uma família que não sabe qual é o seu papel, é uma família que não entende qual que é o papel da família, a responsabilidade da família com os filhos, é os filhos que não entendem a responsabilidade com os pais. A gente está na casa, mas não quer pertencer àquele espaço. Então, como é que vive em família sem perspectiva de vida? E é lógico que estaremos aplicando também isso aos pais. Então, como é que vive uma família sem perspectiva de vida? O que nós podemos aprender com esse texto em relação a esse tema? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui, quando pais, mães, filhos não têm perspectiva de vida, eles acabam não percebendo, que acabam prejudicando os outros. Não percebem a importância do outro. Não percebem que o outro ficou para trás. Então, famílias que estão vivendo sem perspectiva de vida, além de não perceber a importância do outro, não percebem que o outro está se perdendo no processo. Isso vai estar no verso 53, que nós lemos. Verso 53 vai dizer que, então no verso 53, vai dizer que, cadê meu verso aqui? Deixa eu voltar aqui, só resgatar aqui o texto, precisamente ali, lá no verso 43, terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Então, no primeiro momento, família sem perspectiva de vida, no verso 43, não percebe que o outro ficou para trás. Eles foram embora, José e Maria foram embora, a caravana inteira de Nazaré, porque eles andavam em caravana nesse tempo, eles saíam todos de Nazaré, na Galileia, vinham até Jerusalém em comitiva, eles saem e não percebem que Jesus ficou para trás. Eles não prestaram atenção em Jesus, não olharam Jesus, não conferiram se Jesus estava lá. Famílias que vivem sem perspectiva não prestam atenção no outro. Não sabe se o outro, será que o outro está com a gente ainda? Será que o outro está bem? Será que o outro está legal? Não presta atenção. Eles simplesmente pegaram as coisas, arrumaram as malas e foram embora. Tranquilamente. Então, famílias que estão sem perspectiva de vida, pais sem perspectiva de vida, não estão prestando atenção nos filhos, não olham os filhos. Filhos sem perspectiva de vida, não estão prestando atenção em seus pais. E assim por diante. Então eles não perceberam, não olhou e não viram que Jesus tinha ficado para trás. Nessa correria do dia a dia, nessa correria de querer avançar, de querer conquistar, a gente não percebe que pessoas estão ficando para trás. E muitas vezes essa pessoa é o nosso filho, a nossa filha, a esposa, o marido, dentro de casa. Porque não temos olhado, visualizado as crianças. Quando você começa a perceber a violência contra a criança, quando ela não começa em casa, muitas vezes é porque os pais não olham os filhos. Muitas vezes o pai não percebe que na escola o filho está sofrendo bullying. Não vê. Não vê. Porque não olha o filho. Não olha no olho, não se preocupa, e acha que o filho está avançando na vida, mas na verdade o filho está regredindo emocionalmente, porque a gente está interessado em ir para frente. Não espera o outro. Eles deveriam ter falado, mas e Jesus? Cadê Jesus? Vamos esperar Jesus, a gente não sai daqui sem Jesus. Então eles foram embora. Então não prestaram atenção em Jesus. Precisamos enxergar o outro em casa, na relação. Você às vezes não está enxergando o outro, não está vendo o outro. E esse enxergar aqui não é um enxergar simplório, olhar, é você gastar tempo, é você conversar, é você investigar, é você questionar, é você se interessar. Outro aspecto, eles ficaram atentos só às necessidades deles. Qual que era a necessidade de Maria e José? Arrumar as coisas e voltar para casa. Então, pegaram as malas, fizeram a mochila, pegaram tudo. Só que eles não olharam o que era mais importante. Jesus, o Filho. A gente muitas vezes está preocupado em arrumar tantas coisas, arruma isso, arruma aquilo, faz isso, faz aquilo, mas não presta atenção no que é mais importante. E pessoas na matemática de Deus são mais importantes.
Então, famílias que estão vivendo sem perspectiva de vida, além de não prestar atenção uns nos outros, ficam atentos só às necessidades. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente começa uma vida rotineira de cobrança, fez isso, fez aquilo, e não pergunta: você está bem? Está feliz? Precisa de ajuda? Está satisfeito? Porque o outro se torna só um fazedor de tarefa. Se está fazendo as tarefas, está tudo bem. Ah, não fez a tarefa? Está tudo ruim. Então eles não prestaram atenção porque ficaram atentos só às necessidades. Queridos, os filhos têm muito mais necessidade do que só comer e se vestir. Tem muito mais necessidade do que só isso. Engana-se a família que acha que, dando tudo, às vezes o marido fala para a esposa: o que você quer, mulher? Estou dando casa, comida, tem tudo. Eu quero carinho, cuidado, atenção, quero você por perto. Porque vivemos numa sociedade que acha que precisa atender só as necessidades. Não, precisa também enxergar o outro. Olhar só as necessidades não é suficiente. Precisa também olhar o outro. Outro aspecto, seguir a rotina da família. Ficaram no automático e não perceberam a nova dinâmica. Eles estavam ali em Jerusalém, na festa ali da Páscoa. Eles viviam aquela rotina e não perceberam que o filho estava saindo da rotina da família. Quando os filhos começam, a enveredar para as drogas, muitas vezes os pais não percebem, porque não percebem que o filho não segue mais a rotina da família. Só que a gente continua com a mesma rotina e não percebe nisso. Então, famílias sem perspectiva de vida ficam no automático e acham que está tudo bem. Eles não perceberam, não viram, então não percebeu. E às vezes o psicólogo fala: você não percebeu, mãe? Você não percebeu, pai? Você não percebeu, filho? Não percebi, porque nós estamos vivendo só a rotina. Estamos no automático. Estamos cumprindo tarefas. Estamos seguindo para frente. Mas vocês estão deixando o outro para trás. Não percebemos. Não foi por mal, só foi distração. Falta de foco, de entender que na família as pessoas são mais importantes. Por isso que ainda não percebeu. Não está percebendo. Então seguiram a rotina, não perceberam que há uma nova dinâmica na rotina do filho. E aqui é lógico que a dinâmica de Jesus é positiva, é viável, é verdadeira. Mas será que os nossos filhos estão com a rotina viável e verdadeira? Lembre-se que os nossos filhos vão muito além dos nossos olhos. Eles estão navegando no mundo virtual. Qual o caminho teu filho tem pegado no mundo virtual? Qual o caminho? Qual o caminho que a tua esposa tem pegado no mundo virtual? Qual o caminho que teu marido tem pegado no mundo virtual? Não percebi. Então, qual o caminho? Família sem perspectiva de vida não percebem que o outro ficou para trás, porque não olham mais, não prestam atenção, ficam atentos só às necessidades e seguem a rotina como se estivesse tudo normal, pensando que está tudo certo. Cadê Jesus, Maria? Ele está com o pessoal lá. Ela pensa. Cadê Jesus, José? Ele está com outro comboio, está com os amigos. Mas será que está? Você foi verificar? Você acha ou você tem certeza, José? Olha, eu acho. Porque Jesus está seguindo a rotina. Só que José e Maria não perceberam que Jesus não estava mais na rotina deles. E que ele estava pegando uma agenda positiva. Só que nós muitas vezes não percebemos que os nossos filhos não estão seguindo a rotina da família. Estão pegando outras agendas, mas que às vezes são caminhos perigosos. E os pais ficam surpresos quando acontecem algumas coisas. E o professor chamou para conversar, e a mãe vem conversar e fica assim: mas eu não sabia disso, só não percebeu, mãe? Não, a gente trabalha demais, sai cedo, volta tarde. Não conversa com o teu filho? Não, ele só fica no quarto. Mas você não tem interesse que o teu filho tenha, mas eu acho que é só dar comida, bebida que tá bom. Então, família sem perspectiva de vida,
elas perdem de foco que as crianças, o adolescente, o pai, a mãe, o avô são importantes. São importantes. Por isso, querido, nós temos insistido como igreja, você precisa ter perspectiva de vida, você precisa ter metas, ter objetivos, tem que ter um projeto de vida para você e para a tua família. Tem que sentar com os filhos, olhar no olho, como é que ele está na escola, o que está acontecendo. Tem que ir na escola, como é que está meu filho aqui. Acompanhar, olhar o caderno, colocar rotina para os filhos. Dizer, ó, esse é horário disso. Tem que ter. Nós precisamos fazer isso. Em casa a gente tem uma rotina. Na Maria e o Mateus eles leem todos os dias um livro e a Bíblia. A gente ensina. Tem que fazer isso. Agora é horário de você lavar a louça. É horário de você almoçar. Hoje vocês estão livres. Final de semana vocês estão livres. Porque senão a gente entra numa rotina e não percebe que o outro está ficando para trás. E a pior pergunta que um pai pode fazer é: aonde foi que eu errei? Quando a gente chega nesse ponto de falar onde foi que eu errei, as coisas se complicaram. Não significa que a nossa educação garantirá o sucesso dos filhos, porque nós preparamos os filhos para tomar suas decisões. Famílias precisam preparar filhos para tomar decisões. Famílias não engessam um filho para ficar debaixo das asas. Nós estamos preparando você para você decidir. E as decisões serão tuas. Mas tem uma fase da vida que a família tem que cuidar. Enquanto está debaixo do nosso teto, a família tem que cuidar. Tem que orientar. Tem que direcionar. Então, para os pais, o que é ser pai? É prestar atenção, é olhar. O que é ser pai? Entender que o teu filho tem mais necessidade do que só comer e se vestir. E o que é ser pai? Perceber quando os filhos saem da rotina da família. Isso é ser pai. Então, ser pai, prestar atenção, entender que tem outras necessidades e entender quando saírem fora da rotina. Segundo momento, nós podemos aprender aqui: famílias sem perspectiva de vida, elas ficam presas em suas certezas e não verificam a realidade. Verso 44. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então, pensando que ele estava com os companheiros de viagem, caminharam o quê? O dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes. Eles caminharam o dia todo. Então ficam presos em suas certezas e não verificam a realidade. Então eles tinham certeza que Jesus estava com os amigos. Certeza. Então eles caminharam o dia inteiro. Caminharam o dia inteiro sem perceber que o filho não estava lá. Então eles estavam certos que o filho estava lá, mas ninguém foi verificar. Onde é que está o filho? Está na casa de fulano. Onde é que está o filho? Está na escola. Onde é que está o filho? Está lá. Está verificando? Está vendo? Eles ficaram certos. Eles ficaram pensando uma coisa, mas a realidade era outra. Eles pensavam uma coisa, mas a realidade era outra. Eles não estavam com os amigos nem com os parentes. Não estavam. E aqui um dos aspectos da paternidade, da maternidade, é saber com quem os filhos andam. Saber com quem os filhos andam. E falar: filho, esses amigos não é porque você não tem maturidade para andar com eles. Porque você não sabe dizer não, então você não pode andar com esse tipo de gente. Porque você não sabe dizer não. Se você tivesse caráter, você poderia, mas não pode. Então não vai andar. Tem que saber. Então eles ficaram presos à realidade. Não foram confirmar se de fato Jesus estava voltando com eles. Pensavam que estava tudo bem. Está tudo bem. Jesus, onde é que está? Deve estar ali para trás, ali, passou o dia inteiro até eles perceberem que não estavam bem. Infelizmente, muitas vezes, famílias sem perspectiva de vida levam anos para perceber que, na verdade, nunca esteve bem. E muitas vezes descobre isso da maneira mais dolorosa que existe na vida.
E muitas vezes vão perceber que não estavam tudo bem diante de desgraças que acontecem, que saem nos jornais. E vão descobrir que não estavam bem, mas que descobrem muitas vezes no momento que não dá para intervir mais. Por isso os pais e mães e família têm que prestar atenção no outro. Olhar para o outro, perguntar como o outro está, é o melhor remédio para a gente fugir dessas desgraças sociais que acontecem. Eles não saíram juntos. Nos acostumamos a andar sozinhos. José e Maria saíram os dois juntos e deixaram o filho para trás. Demoraram um dia para sentir falta do filho. Demoraram um dia para sentir falta. Porque não saíram juntos. Famílias precisam caminhar juntos. Vamos? Não, vamos esperar o outro. Enquanto o outro não for, nós não vamos. Só assim a gente não vai deixar o outro para trás. Senão a gente deixa. Senão a gente esquece. E eu imagino, não aconteceu aqui, mas eu imagino o José pensando: Maria, mas eu achei que Jesus estava com você. E ela fala: mas eu pensei que ele estava com você. E daí depois ficam procurando os culpados. Foi você que não foi uma boa mãe? Foi você que não foi um bom pai? Não, na verdade todo mundo errou porque ninguém verificou. Ninguém foi olhar. Ninguém foi confirmar. Então quais são os alertas para nós? Preste atenção na rotina da família. Crie perspectiva de vida para vocês. Sonhe com um futuro melhor. Converse com os filhos sobre os planos deles. Incentive seus filhos para os planos deles. Ore pelos planos deles. E às vezes você vai falar: Deus, o Senhor vai ter que intervir nesse negócio, porque não vai dar certo isso, mas o menino é cabeça dura, né? Toca no coração desse menino. Porque às vezes não é questão da gente falar e confrontar, é questão da gente orar, da gente buscar a Deus. E às vezes os filhos, né? Porque nós estamos vendo tempos que os filhos às vezes precisam ensinar os pais. E o filho, ore para Deus, pai. Deus, toca o coração do meu pai, da minha mãe. E para encerrar, como recuperar a perspectiva de vida da família? Pais, assuma o seu papel de pai e de marido. Educar os filhos é responsabilidade nossa também. Levar para a escola e buscar é responsabilidade nossa também. Fazer tarefa é responsabilidade nossa também. Não é das mulheres só. Das mães. Crie vínculos emocionais com seus filhos. Nós, pais, temos dificuldade de ter vínculos emocionais com os filhos. E paternidade envolve ter vínculos emocionais com os filhos. O que é ter vínculo emocional? Dar risada junto, abraçar, chorar, abrir o jogo, não temos condições. Ensinar os filhos a orarem. Nós passamos por uma experiência com a Ana Maria. Ela queria um celular. Ela falou: olha, não dá. Nós estamos num processo de mudança. Nós vamos ter que fazer algumas decisões financeiras diferentes. Mas faz uma coisa, ora, pede para Deus. Se for a vontade de Deus, Ele vai te dar. E um dia a gente veio embora, o tio dela foi lá e deu o celular para ela. Experiência com Deus. Sentir, sonhar junto. Não existe sonho pequeno para as crianças. Sonha junto. Não dá, mas vamos orar para Deus. Ensinar os filhos a terem compromisso com Deus. Eu não posso, mas Deus pode. Vamos buscar em Deus, ver se é isso que Deus quer. Ter fé. Mães, assumam o seu papel. Não queira tomar o lugar do seu marido. Tem coisas que você não vai resolver. Assuma o teu papel, faz a tua parte. Não jogue o filho contra o marido. Não jogue. Faz a tua parte. Ensina a amar, perdoar. Pais também não jogam os filhos contra as esposas, né? Ensina a amar e perdoar. Aquelas frases: filho, filha, nem me fale nada. Você sabe como a tua mãe é. Não serve num casamento cristão. Né? Filho, nem me fale nada porque você sabe como o teu pai é. Como é que ele é, mãe? Como é que ele é? Você sabe como ele é, né? Chato, não dá para conversar com ele, é detestável. Não é isso que a gente ensina para os filhos. Não é isso.
Outro caminho, preste atenção em sua família. Acompanhe o desenvolvimento dos seus filhos. Acompanhe o desenvolvimento dos seus pais. Filho tem responsabilidade com os pais. Preste atenção como é que teu pai está se desenvolvendo. O teu pai está envelhecendo. Tem filhos que não entendem que o pai envelheceu, está mudando. E de repente o pai morre, mas é o processo da vida. Preste atenção no desenvolvimento. Aproveite. Se teu pai é idoso, eu sinto muito, você tem pouco tempo com ele, então intensifique, aproveite o tempo. Preste atenção a isso, a entender que o outro está mudando. E que a vida está passando. E que um dia alguém vai ficar para trás. Eles vão e nós ficamos. Então preste atenção nisso. Não fique preso à rotina e às falsas certezas. Verifique e ore por sua família. Todos os dias, em todos os momentos. Ore. Tenha interesse e acompanhe o seu dia a dia. Acompanhe o dia a dia do pai, da mãe, dos filhos. Tenha interesse. Participe da vida. Participe da vida. Porque o pai é necessário para o desenvolvimento do filho. Crie conexões. Ligue. Visite, se não mora junto. Fala que ame. Não posso ver, manda uma carta. Quem ama encontra meios. Como igreja, nós precisamos resgatar o valor da família, do pai, da mãe, dos filhos. Precisamos. Como é que está a tua família? Pais, como é que estão os seus filhos? Filhos, como é que estão os seus pais? Como é que estão? Nova perspectiva de vida passa pelo coração que se enche de amor e que muda as atitudes e os atos na realidade. Essa é a nova perspectiva de vida. Que tal você tomar a decisão hoje? Deus, eu vou mudar enquanto família. Vou prestar atenção. Vou conversar com meus filhos. Vamos tirar momentos para dar risada, conversar, passear. Vou ter um dia com meu filho. Vou ter um dia com a minha filha. Vou ter um dia com a minha esposa. Vamos sair. Vamos passear. Vamos aproveitar. Nem que você se tranca no quarto e fala, agora é o nosso tempo, né? Fique aí fora, nós vamos ficar aqui conversando, é o nosso tempo. Então, novas perspectivas de vida começam em pessoas que sabem que a família é importante. A família é importante. E talvez você esqueceu dessa importância, você está atrás do sucesso, talvez você consiga o sucesso. Só que você vai perceber que o sucesso sem família não compensa. Eu estou falando de família, amigos, não é família. Muitas pessoas trocam a família por os amigos e depois descobrem que os amigos nunca estarão lá. Eles voltam para a família. Muitos filhos trocam os pais pelos amigos e depois descobrem que os amigos não estarão lá. Os pais estarão. Minha oração é que você volte a essa perspectiva de vida em relação à sua família.
Paulo está